Agora, já neste domingo, né, teremos o segundo turno. A gente fala um pouquinho mais sobre este pleito, trazendo aqui pra gente, porque a gente vai falar agora do transporte gratuito, que é uma igualdade de oportunidades dentro do segundo turno eleitoral. Lembrando, no primeiro essa discussão foi feita, mas durante, né, este período entre o primeiro e segundo turno, o Supremo Tribunal Federal entendeu que não há problemas quando uma prefeitura libera, por exemplo, o passe livre no dia de eleição. Por sinal, falando aqui na nossa região, Vinhedo foi a sexta cidade, tá? Aqui da região metropolitana, que anunciou o passe livre neste segundo turno. Medida que vai valer lá das 6 horas da manhã até as 8 horas da noite. Em domingos comuns, são transportados em média 800 passageiros no transporte coletivo municipal. No dia 2 de outubro, no primeiro turno, os ônibus transportaram 930. No primeiro turno não houve a gratuidade. Entre outras cidades da RMC, em Indaiatuba, as catracas vão ser liberadas assim, das 7 da manhã até as 6 da tarde. No município de Valinhos, a medida vai valer durante todo o dia. Campinas, Santa Bárbara e Hortolândia também vão oferecer ônibus de graça para os eleitores no domingo. As decisões foram baseadas em uma consideração feita pelo Supremo Tribunal Federal para ampliar a possibilidade que os moradores consigam votar nos colégios eleitorais. Em Americana, a prefeitura já negou essa possibilidade. Sumaré e Nova Odessa ainda discutem a adoção. Entre outras cidades, Limeira, que não faz parte da região metropolitana, mas faz parte da região administrativa, também vai oferecer o transporte gratuito, assim como foi no primeiro turno. Em Itupeva, as catracas vão ser liberadas e os horários dos ônibus serão iguais aos de sábado. As prefeituras de Bragança Paulista e Piracicaba informaram que não vão oferecer o passe livre. Em Jundiaí, a prefeitura definiu algo diferente, uma tarifa social, que custa R$1, vai ser adotada no município neste domingo. Para a gente conversar um pouco mais sobre este assunto, nós estamos em contato neste momento com o especialista em direito eleitoral Alexandre Rolo. Muito bom dia, doutor Alexandre. Bom dia, Paradela, bom dia aos ouvintes da rádio CBN Campinas, é uma satisfação estar aqui falando com vocês. Primeiro turno não tinha essa consideração. Ainda ficou-se com muita discussão sobre a determinação de certas cidades em adotar o passe livre. Por exemplo, Campinas, no primeiro turno, não adotou. Mas, para este segundo turno, após esse entendimento, então, do Supremo Tribunal Federal, várias cidades adotaram, inclusive aqui a cidade de Campinas, inclusive também a própria capital paulista. Como é que o senhor avalia toda essa mudança, do primeiro para o segundo turno e o entendimento que fez aí o Supremo Tribunal Federal? Paradela, sou a favor da decisão do Supremo Tribunal Federal, ela é uma decisão democrática. A diferença do primeiro turno para o segundo turno é que justamente o Supremo ainda não havia se posicionado no primeiro turno, então houve aí uma insegurança jurídica em relação aos próprios prefeitos, e com a manifestação agora do Supremo Tribunal Federal autorizando essa gratuidade, e aí que é a questão importante, não se trata de uma obrigatoriedade, nenhum prefeito está obrigado a adotar essa tarifa zero, como você já falou aí na introdução dessa nossa conversa. É uma possibilidade, está autorizada essa possibilidade pelo Supremo Tribunal Federal, e a partir do momento, então, que foi dada essa autorização, alguns municípios têm se manifestado nesse sentido, da gratuidade. Me parece que é uma decisão correta do Supremo Tribunal Federal, que é alicerçada em duas premissas importantes. A primeira premissa é da igualdade de oportunidades entre os candidatos, a chamada paridade de armas, que, no meu ponto de vista, essa gratuidade não interfere nisso. Afinal de contas, a gratuidade é para todos, indistintamente, não é uma gratuidade para os eleitores do candidato A ou do candidato B, é uma gratuidade para todos, indistintamente, portanto, nós não temos o ferimento à paridade de armas. E a outra premissa importante é a do voto obrigatório. A gente sabe que no Brasil o voto é obrigatório. Que bom, então, que o poder público possa, de alguma forma, ajudar o eleitor a estar no colégio eleitoral no domingo, próximo domingo, agora dia 30 de outubro. É porque teve muita contestação no primeiro turno, né, sobre esta decisão de algumas cidades. O senhor mesmo citou. Tem a isonomia.
todos os eleitores podem usar o transporte público, sendo ele liberado no domingo. Então, candidato A, candidato B, candidato C, D, E lá no primeiro turno, os eleitores deles poderiam utilizar. Então essa isonomia está garantida. Eu sei que é uma questão mais de uma opinião, mais do que a situação mesmo jurídica, mas realmente não tem muita polêmica, né? Houve em algum momento uma polêmica, sim. Essa polêmica, Paradela, ela vem de uma lei federal que é de 74, de 1974, século passado, que é a Lei 6.091 de 74, que no seu artigo 11, inciso 3º, estabelece que é crime eleitoral o transporte gratuito de eleitores com pena grave, pena de reclusão de 4 a 6 anos. Então, existe esse crime eleitoral, o transporte de eleitores, mas veja, essa é a grande diferença. É crime eleitoral, continua sendo, não é que o Supremo revogou essa lei, continua sendo crime eleitoral o transporte gratuito de eleitores feito, e aí é a diferença, por candidato, partido, coligação. Candidato, partido, coligação não pode transportar gratuitamente o eleitor. Isso é crime eleitoral. Mas aqui nós não estamos falando de candidato, partido ou coligação, nós estamos falando do poder público, nós estamos falando das prefeituras, e esse transporte feito pelo poder público tem o caráter da impessoalidade e da universalidade. Portanto, nós não caímos no crime eleitoral, que é o transporte feito pelo candidato. O candidato transporta com segundas intenções. É claro que o candidato que transporta, ele transporta e vai querer aí agradar o eleitor para o eleitor votar nele. Isso está proibido. Mas o transporte gratuito pelo poder público, não vejo problema nenhum, não vejo crime eleitoral, e o próprio Supremo Tribunal Federal também não viu a prática de qualquer ilicitude, de qualquer irregularidade. Porque a gente discute isso e vamos deixar bem claro aqui para o nosso ouvinte. Então, o crime eleitoral, ele permanece quando tem esse transporte. O candidato Flávio Paradella aluga ali várias vans, pega um micro-ônibus e coloca aí esses eleitores que ele fica nessa expectativa de que votem nele, mas lembrando, o voto é secreto. Isso é crime eleitoral. Isso é crime eleitoral, continua sendo crime eleitoral, então vamos deixar claro o que você falou para os nossos ouvintes. Crime eleitoral continua sendo previsto numa lei federal, Lei 6.091 de 74, portanto, o candidato Flávio Paradella ou o candidato Alexandre Rolo, no meu caso, nós não podemos, enquanto candidatos, não podemos realizar transporte gratuito de eleitor, porque isso vai configurar crime eleitoral. E não fica agora aquele advogado do diabo sobre a situação, né? O prefeito vai, sobe no palanque, participa de carreata ou motociata, porque a gente aprendeu essa palavra durante esse período aqui, né? De 2018 para cá. Mas não fica essa coisa, o prefeito vai lá, defende esse candidato e na sequência libera o transporte na cidade. Não tem também uma linha tênue nisso? Poderia ter, concordo com você, então é o prefeito que apoia o candidato A ou o candidato B que está trazendo esse benefício aí ao eleitor. Poderia ter em último caso, mas enfim, talvez até por conta disso a gente tenha tido polêmica no primeiro turno, mas o fato é que o Supremo Tribunal Federal bateu o martelo e autorizou. Agora, a partir do momento que a gente encontre casos concretos em que o prefeito, de alguma forma, se valeu desse benefício aí da prefeitura para angariar votos para o candidato da sua preferência, esse prefeito poderá responder por irregularidade eleitoral e ficar, inclusive, em último caso, isso não é automático, vai ter todo um devido processo legal, poderá ser processado, poderá ser representado e, em último caso, ficar, inclusive, inelegível. Então, fica aqui também a dica para o prefeito que está apoiando um candidato. Não use, enquanto cidadão, qualquer um pode apoiar, o prefeito também, cidadão que pode apoiar o candidato, mas não use a máquina administrativa em favor do candidato que você, prefeito, apoia, porque se você fizer isso,
cabe representação e caberá, inclusive, inelegibilidade, e aí esse prefeito poderá não disputar eventual reeleição em 2024. Bom, falando desse ponto futuro, tá liberado agora nessa eleição presidencial e para governador, no caso aqui, segundo turno também tendo em São Paulo. Mas vamos pensar lá para 2024, o senhor mesmo citou. Tá liberado agora o prefeito poder fazer o passe livre no dia da eleição. E lá, em 2024, que o prefeito vai disputar essa reeleição ou colocar aí um candidato à sucessão, ele vai poder fazer no dia esse benefício, entre aspas? Como é bom falar com gente inteligente, né, Flávio? Parabéns pela sua pergunta, e eu acho que aí a situação é completamente diferente. Aí nós estaremos falando de uma eleição municipal, nós estaremos falando, por exemplo, de um prefeito que é candidato à reeleição, e essa eventual gratuidade em 2024, dada por um prefeito candidato à reeleição, no meu ponto de vista, configura o uso da máquina administrativa em favor, claro, desse prefeito, porque esse prefeito candidato à reeleição, ele terá a condição de dar essa benesse ao eleitor. Já os opositores, os outros candidatos que estão disputando a mesma eleição municipal, não terão essa mesma oportunidade. Então, veja, logo no início da minha fala, eu disse da paridade de armas e da igualdade de oportunidades. Hoje, em 2022, eu não vejo afronta à paridade de armas. Em 2024, essa mesma situação, aí sim, eu veria afronta à paridade de armas, porque vai ser um dos disputantes dando benesse ao eleitor, coisa que a oposição não terá condição de fazer. Mas estou achando que lá em 2024 vai ter muito trabalho para os tribunais regionais, aqui a Justiça Eleitoral, TRE e TSE. Isso vai ser bem discutido, hein? Não tenho dúvida, que bom que assim a gente tem um pouquinho mais de serviço também, né, Flávio? Nós que somos advogados, precisamos aí pagar os nossos boletos, o leitinho da criança, então, se tiver polêmica, a gente vai atuar e a Justiça Eleitoral vai ter que se posicionar. Nesse momento, o Supremo autorizou. Para 2024, eu vejo um outro panorama, são outras condições, e, portanto, se o Supremo Tribunal for provocado em 2024, me parece, aqui tentando usar aqui a minha bola de cristal, que eu não tenho, na verdade, me parece que o Supremo não autorizaria essa mesma situação em uma eleição municipal. Ele só autorizou porque quem pode dar o benefício é o prefeito, e hoje o prefeito não disputa nenhum cargo, porque a eleição, inclusive no segundo turno, aqui no estado de São Paulo, é uma eleição presidencial segundo turno e eleição segundo turno também para governador. Então, os prefeitos não estão disputando nenhum mandato eletivo nas eleições de 2022. Doutor Alexandre Rolo, especialista em direito eleitoral, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, a gentileza de poder atender a CBN. Eu que agradeço, foi uma honra falar com vocês e confesso aqui que sou ouvinte assíduo da CBN São Paulo. Eu que estou aqui no município de São Paulo, sou ouvinte assíduo da CBN São Paulo, portanto é uma honra estar aqui na CBN. Muito obrigado, doutor Alexandre, conversando aqui no CBN Campinas, e a gente já preparando essa pauta, já deixando claro, hein? Já deixando uma pauta lá para 2024 com essa situação. Muito obrigado, doutor Alexandre, são 10 horas e 52 minutos.